Então a gente vai continuando aqui sobre desenvolvimento sustentável. Tem essa imagem aí, esse explicando, né, o que seria, né? Olha aí, ó. Seria uma união, ó, de a sociedade explorar o meio ambiente, né? A exploração econômica, socialmente e ambientalmente, né? Explorar os recursos naturais, que seria a parte econômica que é necessário ao ser humano, socialmente respeitando o meio ambiente, né? E de forma tolerável, de forma viável, de forma equitativa, né? E somente dessa forma a gente vai promover o desenvolvimento sustentável. O homem vai poder continuar explorando o que a natureza nos oferece, mas sem destruí-la, né? Que seria o desenvolvimento sustentável, é isso. Se eu perguntar em algum momento o que seria desenvolvimento sustentável, vocês iriam dizer, né, que com as palavras de vocês, que é a mesma coisa de explorar os recursos naturais que é necessária ao ser humano, né? A exploração econômica dos recursos naturais, mas de uma forma tolerável, de uma forma viável, de uma forma equitativa. O que significa isso? Respeitando os limites, sem destruir, né? Ao mesmo tempo que você explora, você se beneficia, mas também tem que haver o respeito para que a natureza ela não seja prejudicada, para que o meio ambiente não seja prejudicado. Tá ok? E continuando aqui, ó, que a maioria dos problemas atuais está interligado aos elevados índices de consumo de recursos materiais e energéticos, que a gente precisa, olha aí, ó, principalmente o consumo de recursos materiais e energéticos, que um exemplo aí é a exploração dos recursos, aliás, o consumo de energias derivadas de matrizes energéticas não renováveis, como é o caso do petróleo, do carvão mineral, que são muito poluidores, né? São exemplos de exploração de energia que causa muita poluição, né? O petróleo, principalmente, que é a principal fonte de energia, né, que o ser humano utiliza, mas que é muito poluidora, né? Polui muito o meio ambiente. Lembrar o tanto de carros que tem nas cidades grandes, né, automóveis, que a grande maioria tem como combustível, como energia, o derivado os derivados de petróleo, né? E aí você vê o tanto de fumaça, as fábricas que também utilizam muito o petróleo. Então, a exploração de recursos energéticos ela causa muitos prejuízos ao meio ambiente, né? A maioria dos problemas hoje que existem são oriundos do consumo de recursos materiais, alimento, tudo, e também energéticos. E aí a rápida elevação da temperatura média do planeta, por exemplo, só um exemplo aí, ó, é um efeito antropogênico. É o ser humano que causa o principal fator que causa, no caso, o aumento da temperatura média do planeta, o ser humano, né? O efeito, os problemas gerados pelo ser humano. Antrópico é humano, a mesma coisa de humano, né? O ser humano quem gera. A boa notícia, mas tem coisas boas também, né? Que é pra gente falar aqui, né? Em relação ao meio ambiente. A boa notícia é que o desenvolvimento tecnológico deixou de ser visto apenas como vilão, para tornar-se um auxílio na minimização dos efeitos negativos das atividades produtivas para o meio ambiente. Diante de tantos prejuízos que têm surgido nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente nos dois últimos séculos aí, século XIX e século XX, o ser humano começou a se preocupar, né, em desenvolver técnicas que amenizassem esses problemas, né? Quando fala
minimizar, é a mesma coisa de diminuir esses problemas ou amenizar os efeitos negativos das atividades desenvolvidas pelo ser humano, né? E hoje existem algumas tecnologias. Eu falei ainda agora sobre a energia, né? A busca de fontes de energias limpas é um exemplo de tecnologias que estão sendo desenvolvidas em favor do meio ambiente. Ou há várias inovações que favorecem a convivência mais adequada dos seres humanos com o planeta. Tem vários exemplos que a gente pode citar, por exemplo, os biocombustíveis que são desenvolvidos, o exemplo da energia solar, né, que é uma energia limpa, o tratamento da água. Teve países que recuperaram rios. Um exemplo, né, que a gente pode citar é a Inglaterra, que durante os séculos XIX até meados do século XX, através do crescimento da atividade industrial, poluiu o rio principal lá do país, que corta Londres, o rio Tâmisa, né? E aí, a partir de meados do século passado, do século XX, eles começaram um trabalho de despoluição. E hoje, o rio Tâmisa, que era um rio que não tinha nem vida mais, peixe, vida aquática, voltou a ser um rio limpo e voltou as espécies de peixes, as espécies de seres vivos que viviam dentro do rio, voltaram, e hoje o rio o rio Tâmisa é um rio recuperado. Então existe isso graças a tecnologias que foram desenvolvidas que ajudaram e ajudam na limpeza de rios, né? Outro ponto positivo que a gente pode citar, além dessas tecnologias que surgiram em favor do meio ambiente, outro ponto positivo é que governantes, empresários e a própria população estão assimilando a importância disso, né? Falta muito ainda, mas a consciência ambiental ela está muito presente, né, na sociedade. Algumas pessoas, alguns países, alguns governantes já pondo isso em prática. Empresários, né, já se preocupam, né? Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a degradação do meio ambiente também e exigem soluções menos impactantes, o que exige posicionamento e investimentos de empresas. As empresas elas têm que se preocupar porque já muitos consumidores já têm essa consciência, né? E dependendo do prejuízo que o produto que ele compra, né, pode gerar no momento da fabricação, alguns consumidores podem até não querer aquele produto, né? Aqueles que têm consciência ambiental, né, gente? Então, essa questão da consciência ambiental está já surgindo, né? E os avanços, as tecnologias que amenizam os problemas ambientais hoje, a criação de tecnologias ela é muito presente, né? E aí na próxima videoaula, a última talvez, provavelmente, que eu vou postar na próxima aula, a gente vou mostrar exemplos de tecnologias que foram criadas em favor do meio ambiente. Tá ok? Então, boas aulas a todos e um bom dia.